mais cometem. Eu sou Eduardo Costa, eu sou contador, administrador, consultor de empresa, especialista em gestão empresarial, em controladoria e auditoria. Eu trabalho na área há mais de 13 anos, sou cofundador da Máximos Contabilidade. A gente já fez consultoria para mais de 100 empresas, então a gente tem aí um pouco de know-how e o que a gente quer contribuir, ajudar mesmo. E o que você vai aprender durante essa aula? Como gerir seu negócio com maestria, lucro e previsibilidade, sem precisar saber nada de administração hoje. Claro que a gente está comentando isso, você vai saber alguma coisa de administração, depois das nossas aulas, depois do nosso curso. Mas hoje você realmente não precisa saber nada de administração para poder aplicar esse método e ter resultados. Você vai também poder projetar com segurança o crescimento da sua empresa. Você vai poder aumentar a sua clientela depois de fazer algumas modificações no seu negócio, adaptando ele a alguns preceitos básicos que a gente considera como primordiais para você ter resultados relevantes. Você vai também poder ter bons clientes sem apelar para o preço baixo. A gente sabe que alguns empresários utilizam essa estratégia do preço baixo. Chama a atenção do cliente, claro, todo cliente gosta de preço baixo, mas é uma estratégia que pode afundar a sua empresa. O segredo número 1, para que você consiga esse resultado, pessoal, é a implantação do setor financeiro. Se você ainda não tem esse setor financeiro, é algo urgente que precisa ser implantado. Eu vou te comentar aqui quais são os 3 erros principais que estão te impedindo de conseguir esses objetivos, tá? Primeiro, pessoal, o primeiro erro que é crucial e acontece na maioria dos negócios é que o dono, o empresário, ele fica exageradamente ligado ao operacional. Então, o cara é um empresário muito bom, ele entende do seu ramo de atuação, é um médico diferenciado, um advogado, um dentista, um padeiro, são tantos ramos de atividades diversos, e ele é muito bom no que faz, porém, não se dedica tempo suficiente à gestão. E o que de fato faz diferença numa empresa é a gestão. Então, é necessário você ter esse tempo, ter essa dedicação à gestão da sua empresa. E, infelizmente, esse é um mal que atinge muito empresário, Como eu falei, muitos empresários cometem esse erro e acaba não priorizando o tempo para gerir sua empresa como deveria. Outra coisa que acontece em decorrência desse primeiro erro é não ter tempo para pensar a estratégia do seu negócio, estrategicamente. Então, isso é uma falha que, quando você foca direto, 100% no seu operacional, te falta tempo para gerir o negócio. E o que acaba acontecendo? Uma má organização do seu fluxo de caixa, dentre outras falhas que acabam acontecendo quando você não tem o devido tempo na gestão da sua empresa. Gente, a gente precisa estudar os períodos anteriores, a gente precisa ter registros, dados, para que a gente entenda o presente e possa atuar de forma a projetar o futuro de acordo com os cenários diversos. Para você ter esses dados, você precisa ter registrado. Se você já tem esses dados registrados, você pode entender uma variação, se a empresa está crescendo, se ela está em baixa, onde você pode trabalhar para estancar um problema ou até providenciar a solução de algo. Tá? Por que isso, esse fator de entendimento é importante para você agora? Então, em janeiro de 2019, a Boa Vista divulgou uma pesquisa apontando que, em 2018, 96,5% das empresas do país que entraram em processo de falência eram pequenas empresas. Se você se enquadra nesse ponto, infelizmente, a gente não quer ver isso, mas você precisa agir. Claro que o fato de entrar em falência não quer dizer que você está quebrado, mas você vai ter um tempo para
se adaptar a essa nova realidade de fluxo de caixa ruim. Você ainda tem sobrevida. O período de falência é justamente um ganhar tempo para conseguir normalizar o seu fluxo de caixa. Outra pesquisa também do IBGE, em 2015, por meio da pesquisa de demografia das empresas, apresentou que 60% das empresas com pouco mais de 5 anos fecham as portas. Então, é algo alarmante, pessoal. E como você pode evitar esses problemas, né? Uma pesquisa do Sebrae também apontou que são 3 fatores principais que causam a morte das empresas, que é o quê? A falta de planejamento prévio, a falta da gestão empresarial e o comportamento do empreendedor. Nesse ponto, eu vou fazer um adendo, por quê? O que acontece geralmente com relação ao comportamento do empreendedor? A não aplicação do princípio da entidade. O princípio da entidade é um princípio contábil que prevê que a entidade empresa é uma e a entidade pessoa física é outra. Não pode haver misturas, tá? Quando você assalta o caixa da sua empresa, você está minando ela. Você tem que entender que a sua empresa ela tem obrigações e você, como pessoa física, tem outras. Então, você não pode misturar as coisas. Você tem que definir uma retirada de prolabore e respeitar esse valor. Ou seja, basicamente, tem que determinar algo para que sua empresa se acostume a lhe pagar. E aí, quem sabe, se a empresa crescer, você pode aumentar a sua retirada. Mas você não pode pensar que o dinheiro que está no caixa da sua empresa é seu, porque não é. É da empresa, tá ok? Então, esse comportamento é perceptível em vários negócios e isso causa falência, causa quebra mesmo, tá? Vamos lá. Esse curso é para você, essa aula é para você. Então, se você é empresário, gestor e não está conseguindo entender seus resultados, esse momento é para você. Então, se você sofre com desorganização, sente falta de ferramentas para auxiliar na tomada de decisão, isso também é para você. E se você quer vender mais, ter maior rentabilidade no seu negócio, saber o que está por trás do sucesso das grandes empresas, esse curso também é para você. Tá? Agora é o seguinte, gente, vamos lá. Regras importantes, tá? Esse curso, o nosso método, ele não vai te fazer ter resultado dormindo. Você tem que entender que, como tudo na vida, você precisa se dedicar, tá? E fazer exatamente o que a gente orienta. Se você seguir passo a passo, você vai ter resultados. É claro que, como repetindo, dormindo você não vai ter resultado. Você precisa agir. E também, não é da noite para o dia que seu resultado vai dobrar, tá? Não existe mágica, existe trabalho, existe dedicação. Então, eu espero que a gente enquadre aqui, tá? Pessoal que está entrando, boa noite novamente, tá? Eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos. Bem-vindos ao nosso método, ao nosso curso, Como Proteger Sua Empresa do Risco de Morte. Sei que tem pessoas chegando agora, estou acompanhando. Bem-vindo, Thiago, bem-vindo, Cida. Então, em respeito às pessoas que entraram no horário, eu vou dar continuidade, tá, pessoal? Mas eu fiz uma breve explanação sobre o nosso curso e sobre o método, né? E o que é importante, pessoal, é vocês entenderem, vou fazer um breve replay, tá? Vocês entenderem quais são os 3 pontos principais que acaba atrapalhando sua vida como empresário, como gestor. Vamos lá, de novo. Você não pode ficar 100% no operacional, tá? Isso é algo que, infelizmente, atinge muitos empresários e, geralmente, você é realmente bom, muito bom na sua área de atuação, mas não determina um tempo mínimo para a gestão da sua empresa. Você precisa gerir sua empresa. Na verdade, seu verdadeiro negócio é a gestão, tá? Outra coisa, em decorrência desse primeiro erro, que é ficar ligado no operacional 100%,
que acontece? Você não pensa na visão estratégica do negócio. E isso é algo primordial para o futuro da empresa, para a continuidade. E também a má organização do fluxo de caixa. São os 3 pontos primordiais que te impedem de alcançar os seus objetivos, seus resultados. Tá? Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade. Bem-vindo, pessoal. Boa noite. Vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha história. Quem sou eu, né? Eu sou Eduardo Costa, para quem não viu a nossa apresentação no início. Sou contador, administrador, consultor, especializado em gestão empresarial, com ênfase em controladoria e auditoria. Vamos lá. Se você se sente perdido na gestão da sua empresa, vê que ela está estagnada, sente muita dificuldade em lidar com os recursos, com a gestão das pessoas, lidar com questões burocráticas e gestão tributária, eu quero te dizer que, calma, você precisa ter calma, porque a gente já passou por isso, eu sei exatamente o que você está passando, tá? Eu vou contar um pouquinho minha história, licença para contar um pouquinho minha história. A gente fazia o nosso controle financeiro através de um livro caixa, gente. Então, a nossa demanda era pequena, tá? A gente não tinha controle de contas a receber, não tinha controle de contas a pagar. O que acontecia? Os clientes atrasavam e a gente continuava ali sem cobrar, porque acontecia que o operacional me deixava sufocado e eu não tinha tempo para cuidar da gestão do negócio. E o que acontecia? Muitas vezes a gente perdia, deixava de receber, porque não tinha controle. Às vezes o cliente passava 6 meses sem pagar, a gente, claro, percebia que ele estava 6 meses sem pagar, só que percebia tardiamente, depois de 3 meses, 4 meses a gente percebia, e o que acontecia? O cliente estava em uma situação ruim, e ele falava para a gente, eu não tenho condição de pagar. E o que acontecia? A gente acabava perdendo, né? Então, a gente realmente vivia um descaso com a gestão. Então, eu era essa pessoa descontrolada. Assim, sendo bem sincero, nós passamos por muitos mal bocados, assim, uma situação ruim por conta de descontrole, até que a gente tinha um controle de contas a pagar, a gente sabia, né, na cabeça, não tinha registros. E o que ocorria? Às vezes falhava. A maioria das vezes a gente pagava, vendia tudo, só que uma hora ou outra passava uma conta ou outra e pagava juros. E essa despesa financeira aumentava o meu custo operacional. Então, o quão importante é você ter um controle automatizado. Então, assim, eu quero dizer para vocês que essa situação mudou. Só que eu passei por vários testes. A gente tentou, primeiro, usar planilhas, tá? Primeiro a gente saiu do livro, né? Depois a gente foi para as planilhas. Aí tinha uma planilha para o fluxo de caixa, tinha uma planilha para contas a receber, outra planilha para contas a pagar. Olha só, eu sei que chegou no momento que tinha tantas planilhas que eu não aguentava mais planilha. Eu fiquei expert em planilhas, mas eu não aguentava mais. Então, o que aconteceu? Eu pensei, cara, não dá, não está dando mais. Eu preciso de algo que seja único, que seja de fácil acesso. O que a gente fez? Começou a melhorar quando a gente passou a utilizar um sistema de controle contábil para fazer o controle do nosso contas a pagar, do nosso contas a receber, tá? Do nosso fluxo de caixa. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Eu ainda não tinha o resultado que eu queria. Por quê? Eu também estava atolado, continuava atolado no operacional, tinha algumas informações, mas eu não sabia como projetar esse meu crescimento, vamos dizer assim, projetar os resultados que eu almejava. Eu queria crescer, mas não sabia como. Então, eu busquei cursos, fui atrás de cursos, fui atrás de informação,
busquei muita coisa, fiz cursos em São Paulo, fiz cursos em Recife, em Fortaleza, a gente viajou o Brasil e aprendeu muita coisa, me especializei e foi assim, foi muito duro, foi muito tempo de pesquisa, muito tempo de curso, mas a gente começou a aplicar um método que eu chamei hoje de método maximizado de gestão, que é o nosso método. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse método. Mas então, o que a gente fez? Comecei a aplicar a controladoria. Eu comecei a entender que a gestão ela precisa ser voltada para um resultado projetado. Antes disso, rapidamente, eu acabei não comentando. Eu também tinha uma enorme dificuldade com relação a preço. Eu lutava, era uma guerra com meus concorrentes. Por quê? Eu estava sempre ali querendo disputar preço com o meu concorrente. Preço. E brigava, e a concorrência é desleal, é injusto, tá? O que aconteceu, né? Nessa briga que a gente tinha com nossos concorrentes por preço, eu percebi uma coisa, cara, não dá, não tem condição a gente trabalhar dessa forma. Por quê? A cada dia saem novos profissionais formados, recém-formados, e o preço não dá para competir com uma pessoa que não tem uma estrutura mínima. Então, eu percebi que eu precisava fazer algo diferente. Então, o que a gente fez? A gente começou a estudar, começou a buscar informação e percebeu, novamente, que a controladoria seria um resultado mais apurado, nos traria mais segurança. Então, a gente começou a executar um plano que a gente chamou de método maximizado de gestão. Esse método ele é voltado para a geração de valor. A gente gera valor para os nossos clientes, agregando valor ao nosso serviço. Então, dessa forma, eu não precisei mais me preocupar com o preço do concorrente. Claro que você está sempre acompanhando a concorrência, não é que eu deixei de acompanhar a concorrência. Lógico que a gente acompanha, mas passou a ser uma métrica diferente. Eu comecei a utilizar o preço do concorrente como base menor, como base, de fato, como deve ser, e comecei a agregar valor. Começamos a instituir benefícios extras que nos qualificavam com o nosso cliente. E com isso a gente começou a receber indicações e cara, nós estamos bem hoje. Nós conseguimos uma evolução muito boa. Nosso escritório é muito respeitado na nossa região. A gente está com 3 unidades, uma aqui no Maranhão e 2 no Pará. E nosso projeto de expansão é muito bom. A gente tem realmente um resultado que muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Claro que foram muitos anos de situações ruins que a gente passou até chegar aqui, né? Nossa empresa hoje está completando 8 anos de existência e eu comecei como estagiário em outro escritório, né? Eu era um estudante de ciências contábeis que basicamente ia a pé para minha casa, né? Assim, porque não tinha condição, no momento ali estava um pouco difícil. E eu comecei a estagiar ganhando R$200, né? Como algo ali que me ajudou demais. Tive um mentor, um grande mentor que foi meu pai. Foi tudo muito bom. Claro, não foi fácil, mas hoje a gente está aqui, né? Com esse resultado. Então, essa trajetória nos deu um know-how, nos deu capacidade de realizar. E aí, gente, para que vocês compreendam mais facilmente, eu vou explicar para vocês aqui um pouco do que a gente entende sobre os níveis de gestores, né? O que eu chamo de o nível de um gestor, tá? Eu vou comentar. Eu classifiquei em 5 níveis, tá? Primeiro nível, estagiário, né? Com todo respeito. Mas aqui, estagiário é aquela pessoa que ela pode, inclusive, ser formado em contabilidade, administração,
mas não tem nenhuma experiência. Então, esse cara é o nível estagiário. Aí tem o nível 2, o aprendiz. O cara já entende um pouquinho mais, ele tem alguma experiência na área financeira, ele é um auxiliar de departamento financeiro, mas não tem conhecimento técnico. Só para vocês saberem, pessoal. Aí tem o de nível médio, uma pessoa que já entende mais, um empresário, que tem departamento financeiro consolidado na sua empresa, porém, ele não entende seu resultado, ele não consegue conciliar a gestão da empresa com o operacional. Ele tem essa dificuldade. Temos o nível 4, que é avançado, é um gestor com bastante experiência, cara com especializações, cursos e aprimoramento, ele compreende sobre gestão financeira, porém, ele sente que precisa de mais ferramentas para tomar de decisão, tá? E tem o nível 5, nível hard, que a gente chama de expert, que é um gestor com competências avançadas, tá? Ele tem essas competências do nível avançado e tem uma gestão voltada para equity, né? Ele entende que o que há de mais importante é valor, é gerar valor. Então, ele tem uma gestão, uma visão estratégica voltada para longo prazo. Ele tem uma gestão diferenciada, ele utiliza a controladoria para projetar seus resultados, entende que é necessário a diversificação dos investimentos e o reinvestimento na sua atividade. Agora, pessoal, eu vou mostrar como funciona esse nosso método, tá? Eu estou compartilhando com vocês o nosso e-book, tá? Ele está aqui na tela com vocês, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Como proteger sua empresa do risco de morte? Quero que vocês tenham bastante atenção agora, tá? A gente comentou bastante aqui. Os tópicos que eu vou passar para vocês, vou passar um modelo de plano de contas, eu vou falar um pouco sobre fluxo de caixa, falar sobre conciliação de saldos, né, harmonia dos saldos, controle financeiro, que é bastante importante, a gente citou um pouco aqui, formação do preço de venda ou serviço, muito importante, e vamos dar um tópico bem especial para vocês, como aumentar as vendas dos seus produtos ou serviços, tá? Vamos lá. O que a gente vai introduzir com o nosso e-book? Nosso e-book vai falar um pouco sobre gestão financeira empresarial. O papel de um gestor financeiro é tomar a decisão ótima. Quem sabe o que seria essa decisão ótima? Você tem que entender, pessoal, que essa decisão ela precisa ser assertiva. Você não pode falhar. Claro que vão haver falhas, sim, vão haver. Mas você precisa entender que essa decisão ela tem que maximizar o seu lucro. Uma empresa ela tem por função principal a geração de lucros. Então, se você é empresário e não está gerando lucro na sua empresa, tem algo errado. Ela não está cumprindo a sua finalidade. Então, as suas decisões elas têm que ser voltadas para a geração de lucro. Claro que existem empresas sem objetivo de lucro, mas não é o nosso ponto aqui. Nosso foco são empresas voltadas para atingir o lucro, tá? E acredito que todos vocês que estejam aqui estão incumbidos de aprender como tomar essa decisão ótima. Parece complicado, mas não é. Nós vamos te conduzir aos próximos passos, tá, gente? Vocês vão subir, vão crescer de pouquinho. O plano de contas é o primeiro passo que você precisa entender, que você precisa aplicar. Agora, gente, eu estou entrando numa parte mais técnica, mas eu preciso que você venha comigo aqui, tá? Essa parte técnica é essencial para que você aplique. Eu estou passando um conhecimento aqui que é de extrema importância e que vocês podem aplicar no negócio de vocês. O primeiro passo é o plano de contas. Você precisa ter um plano de contas financeiro, você precisa saber classificar cada tipo de despesa que origina pela operação da sua empresa. Seja ela uma compra de uma mercadoria para venda, para revenda, né? A compra de um insumo para a prestação de serviço, seja a compra de um ativo imobilizado, que vai ser utilizado posteriormente para gerar receitas para a sua empresa, um caminhão para entrega, um veículo, uma moto, etc. Qualquer tipo de operação precisa ser classificada,
financeiramente, e aquele fato financeiro, ele vai gerar um fato contábil, tá? Então, o ideal é que esses fatos sejam integrados, beleza? Então, pessoal, como eu estava falando, vocês precisam utilizar um software e o ideal é que seja um software ERP para que todas as operações sejam integradas, tanto fatos financeiros quanto contábeis. Toda operação originada por uma empresa, ela existe o fato financeiro e o fato contábil. E esses fatos precisam ser integrados. Esse é o ideal, tá? Se você não tem condição de comprar um software ERP que seja totalmente integrado, porque realmente é muito pesado, um investimento de alto nível. Se você não tem essa condição, pessoal, a gente pode trabalhar de uma forma mais básica, com softwares gerenciais, tá? Eu vou chegar lá. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui abaixo o que seria um software, o que seria um ERP. Eu vou ler para vocês. Software é qualquer programa de computador, um conjunto deles, que orienta a direção de um hardware sobre a maneira que este vai executar uma tarefa, inclusive sistemas operacionais, automatizadores de processos, processadores em geral, programas de aplicação, entre outros, fonte, dicionário Micros. A sigla ERP vem do inglês Enterprise Resource Planning, que significa o planejamento de recursos empresariais na tradução literal. Porém, um breve conceito seria um sistema corporativo completo que gerencia as informações organizacionais desde os recursos humanos, departamento pessoal, gestão tributária, faturamento, contabilidade, custos, almoxarifado, setor de compras, planejamento estratégico e orçamento. Então, pessoal, percebam que um sistema ERP ele vai sistematizar, vai integrar todos os processos da empresa, sendo que isso é uma forma ideal de você ter dentro da sua organização. Mas, como eu falei, o investimento de um sistema ERP é bem pesado, é bastante alto, então não são todas as empresas que vão ter essa condição de aplicar esse investimento. Aqui, né? Por que estamos falando sobre software? Software, pessoal, é algo extremamente importante numa gestão empresarial e financeira. A possibilidade de personalizar o plano de contas vem como fator primordial pela utilização de um software. Então, se você, por exemplo, utiliza uma planilha em Excel, dá para você fazer o controle? Dá para você fazer o controle básico, simples, mas você fica limitado. Ou então você vai iniciar o desenvolvimento de uma planilha com uma pessoa que entenda o que eu não aconselho. Agora, dependendo do seu volume, você pode utilizar, até chegar a certo resultado. Criar o seu plano de contas, pessoal, é uma possibilidade muito legal, que somente softwares podem acontecer. Ou seja, pessoal, eu vou mostrar para vocês um plano de contas contábil completo, tá? Que vai dar um norte para vocês, tá, pessoal? Esse plano de contas que eu estou passando para vocês, eu vou disponibilizar esse e-book, tá, pessoal, para vocês baixarem no final da aula, vai ser nosso brinde para vocês. Esse e-book, ele pode ser a sua Bíblia, com todo respeito, né? Sua Bíblia empresarial, vamos lá dizer assim, para a gente respeitar. É um manual de processos e básico para você conduzir ali sua empresa, tá? Então, plano de contas, pessoal. Primeiro, eu vou apresentar um relatório, vou passar esse relatório para vocês. Eu espero que vocês utilizem esse relatório nas suas empresas, mas eu vou passar a explicação breve abaixo, tá? Aqui você vai ter ativo circulante, todas as contas do ativo circulante, clientes, adiantamento. Vai ter também aqui a continuação dele, com os estoques, o almoxarifado,
o ativo não circulante e etc. Vamos passar, vai ter os imobilizados, que seriam os veículos, os imóveis, as construções, os móveis e utensílios da sua empresa. Percebam que até o intangível tem que ser registrado na contabilidade, né? Que seria a marca, a patente e até também o ponto, né? O estabelecimento comercial. Aí vai ter o passivo, que são suas obrigações. Ah, tá. Ativo, pessoal, são seus bens e direitos, né? E o passivo são suas obrigações. Suas obrigações financeiras, com fornecedores, com, no caso, colaboradores, salários, impostos, todos os as suas obrigações, né? Suas contas a pagar, tá? Aqui entram todas as contas completamente, tá? Inclusive as provisões, no caso, provisões para devedores duvidosos, por exemplo, você tem um direito de provisionar uma conta que você acredita que não vai receber, por exemplo. A contabilidade prevê que você deve fazer até 5% do valor a receber, você deve provisionar como uma possível perda, né? Etc. Vamos lá, eu vou explicar para vocês, só para a gente finalizar. Tem o patrimônio líquido, tá? O patrimônio líquido é um investimento dos sócios, tá? São o capital social, as reservas de lucro. Temos agora aqui os custos, né? As despesas, que já seriam em outro grupo de contas, né? As contas de resultado, que seriam primeiro. Nesse nosso plano de contas de exemplo, o código 3 se refere às contas de custos, né? Despesas, despesas operacionais, não operacionais, etc. Também temos o grupo 4, que seriam das receitas operacionais ou não operacionais. Aqui se encaixam qualquer tipo de receita, venda de produtos, de mercadorias, prestação de serviços, etc. Vamos lá. Receita com juros, no caso também com descontos recebidos, tá? Os descontos concedidos serão uma despesa. Vamos lá. Agora eu quero explicar para vocês o que significa esse relatório, cada campo, direitinho, tá, pessoal? Para vocês poderem utilizar, de fato, na empresa de vocês. Como eu falei, esse plano de contas é baseado na contabilidade e você precisa, basicamente, de um plano de contas financeiro para iniciar o seu controle gerencial, beleza? Então, esse plano de contas que eu estou passando para vocês, ele é mais completo, tá ok? Espero que vocês utilizem ele, tá? Eu vou trazer a explicação de cada item. O campo código, ele significa o código reduzido do plano de contas. O campo T, essa é a classificação do tipo da conta. Existem dois tipos de contas no plano de contas, as contas analíticas e as contas sintéticas. As contas analíticas, elas recebem lançamento. E as contas sintéticas, elas recebem informação. Vamos lá, eu vou trazer um exemplo para vocês já já. O campo classificação é um código contábil, né, de origem, que vai lhe trazer a origem da conta. Eu vou já explicar com um exemplo, fica mais fácil. O nome é a descrição da conta e o grau ele se refere à especificidade da conta, que eu já falar para vocês, tá? Tá aqui o exemplo, gente, ó. Eu circulei esse campo, veja bem, tem um código 1, tipo S, classificação 1. O que é isso, gente? Ó, a classificação como eu falei para vocês, ela vai representar, vamos colocar aqui o ativo como classificação número 1. A classificação número 2, por exemplo, é o passivo, ou seja, é uma conta sintética que recebe a informação do valor total do ativo. Vocês compreendem isso? No caso, seriam todos os bens e direitos da organização viria totalizando nesse campo 1, tá? E o tipo S,
Isso significa que é uma conta sintética. Como eu falei, ele recebe informação. Quando uma conta recebe informação, ela é tida como uma conta sintética. O tipo dela é o S, tá? Observe que nesse relatório que a gente passou, quando tem o tipo S, ela é sintética. Quando não tem nada, é analítica, tá? Então, observe também que quando é analítica, a classificação dela é mais extensa, né? Ela vai até o final, Léo. Por exemplo, vamos pegar o código 5, tipo nada, logo abaixo aqui, não sei se vocês conseguem ver, e tem a classificação 1.1.1.01.001, que é o caixa geral. Essa conta é uma conta analítica, ela recebe o lançamento e a totalizadora principal dela, logo acima, desculpa, a totalizadora logo acima dela é a conta caixa. Se vocês forem perceber logo à frente, logo acima, tem a conta disponível. Ela também é uma conta sintética, que recebe informação total. Logo abaixo eu vou falar com mais detalhes. Aqui o segundo passo, né, que a gente vai colocar, ela é a classificação, né? Como eu falei anteriormente. É uma conta que remete à origem dela, tá? Um código que remete à origem dela. Nesse exemplo, a gente colocou a Caixa Econômica Federal, que é a 1.1.1.02.002. Essa conta, ela deriva da conta sintética bancos conta movimento. Então, é o seguinte, gente, ó, se você pegar quando tem informação, você vai registrar, né, eu coloquei um depósito na conta Caixa Econômica de R$ 1.000. Coloquei um depósito na conta Banco do Brasil de R$ 2.000. Então, a conta bancos, conta movimento, vai ser somente a totalizadora dessas duas contas. Ou seja, a conta bancos, conta movimento terá um saldo de R$ 3.000. E a conta Banco do Brasil, correspondente ao valor que foi depositado, e a Caixa Econômica Federal, correspondente ao valor que foi depositado. Sendo que elas recebem os lançamentos e a logo acima, que é a 7, classificação 1.1.02, do tipo S, sintética, ela recebe a informação totalizadora. Tá ok, gente? Aqui outro exemplo, para a gente entender legal, eu coloquei o exemplo do disponível, tá? É uma conta. A conta bancos conta movimento, ela é uma conta derivada da disponível. Ou seja, a conta disponível, ela vai ser o total da, primeiro, bancos conta movimento, mais caixa, que seria 1.1.01 e 1.1.02. Ou seja, a disponível 1.1.1 é o somatório da caixa mais bancos conta movimento. Ficou claro para vocês, pessoal? Depois a gente pode abrir para perguntas e vocês tirarem dúvidas, tá? Se ficar muito complexo, nós podemos tirar dúvidas depois. Esse material vai ficar com vocês, tá? Mas eu estou aqui, tá? Disponível. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente, tá, gente? Aqui, terceiro, a informação de grau, ela corresponde ao nível de especificidade da conta, tá? E, no caso, gente, um quarto disponível é a conta sintética, conforme eu expliquei abaixo. Eu vou pular um pouquinho nessa parte, que é muito técnica, mas só para a gente entender como funciona o relatório de plano de contas, beleza? E esse, gente, é o primeiro passo para que um gestor consiga ter resultados, tá, gente? Ele primeiro precisa conhecer como classificar essas despesas, esses fatos que ocorrem diariamente no seu negócio, você precisa classificar eles para que sejam controlados, tá? Ficou claro para vocês, gente? Até aqui? A gente vai prosseguir, porque a gente tem muitos passos para seguir, tá? E vem comigo que você está iniciando uma corrida para a vitória, viu, gente? Vamos lá. Fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, pessoal? Essa parte é um pouco mais divertida, tá? Você tem que entender, tá? Vou até antecipar. Esse assunto, gente, é um pouco chato, vamos lá. Mas é necessário.
Se tudo fosse fácil, estava todo mundo bem, todo mundo rico e não precisava estar passando para você essas informações, beleza? Então, gente, é necessário que você se dedique, mais uma vez. Eu vou insistir nisso. Você precisa ter tempo para administrar a sua empresa. Gerir é o seu negócio. A gestão é o seu negócio. E não, apesar de você, por exemplo, ter uma sapataria, uma indústria, uma movelaria, um comércio, não importa. O seu negócio é gestão. Você precisa gerir pessoas, você precisa gerir recursos. E para gerir recursos, o primeiro passo é o danado do fluxo de caixa. Então, vamos entender o que é isso, tá? O que é o fluxo de caixa? Pessoal, fluxo de caixa nada mais é do que um extrato financeiro daquela conta específica. Seja, pode ser o caixa central, pode ser a tesouraria, pode ser um fundo fixo de caixa, pode ser o caixa da filial, pode ser, inclusive, um banco. Um extrato bancário é o fluxo de caixa do banco, tá? Então, nada mais é do que entradas, recebimentos, pagamentos e saldo final. Saldo anterior, entradas, saídas e saldo final. Eu trouxe aqui muita explicação para você entender, tá? Mas eu espero que realmente você leia esse e-book e, claro, vocês vão ter dúvidas, eu sei disso, e a gente vai estar aqui, a gente vai estar disponível, a gente vai estar aguardando, inclusive, vocês, tá? A gente vai ficar totalmente disponível para que você tire dúvidas, tá bom? Então, pessoal, o ideal é que o gestor tenha um fundo de emergência, isso é muito importante. O que a gente o que a gente considera como ideal é que você tenha, no mínimo, rodando na sua operação 10 vezes mais do que você necessita, tá? Você tem que ter um fundo de emergência no valor de 10 vezes o mínimo para rodar a sua operação. Então, Eduardo, como assim? Vamos lá. O que é o mínimo para rodar a sua operação? É o capital de giro. O capital de giro, pessoal, é o valor que você precisa ter para pagar todas as suas contas, mesmo que não entre nada naquele mês. Então, é difícil, né? Então, pensa comigo. Os seus custos fixos, mais seus variáveis, supondo, tira os variáveis porque ele vai depender da produção, então tira os variáveis, considera os custos fixos. Então, beleza. Seu capital de giro tem que ser, tem que cobrir todos os valores do mês e o fundo de emergência tem que ser 10 vezes esse valor. Isso é o ideal. Claro que nem todo mundo vai conseguir. Porém, você tem que buscar isso, tá? Você tem que almejar esse fundo, tá? E outra coisa, se você pode até não conseguir hoje, mas já já você consegue, tá, gente? Então, vamos lá, vamos decolar, pessoal, vamos seguir. Para desempenhar um bom controle dessas movimentações, é necessário você registrar cada operação. Como assim? Você pode, como eu falei, a gente pode utilizar o livro caixa? Pode. Pode utilizar a planilha em Excel? Pode. Mas o ideal é que você utilize software. Por quê? Sistemas facilitam sua vida, automatizam o processo. Então, quanto mais automatizar seus processos, mais rápido vai ser o seu resultado, tá? Então, se você tem uma demanda pequena, tudo bem, você pode utilizar um livro caixa, beleza, tranquilo. Mas, à medida que sua demanda for aumentando, demanda de quê? Demanda de registros. Eu só vendo duas marmitas por dia. Então, cara, tu pode fazer no caderninho, beleza, tranquilo. Aí eu compro arroz, eu compro frango, carne, e só uma vez no mês. Então, beleza. Você pode utilizar um livro caixa, tudo bem. Agora não, eu vendo 20 marmitas por dia, compro semanalmente. Eu já indicaria pelo menos uma planilha Excel. É uma forma de automatizar. Agora, se você vende 200 marmitas por dia, você já é um restaurante, você precisa necessariamente de um sistema de controle gerencial, no mínimo, tá? No mínimo. Então, sistemas agilizam o processo, pessoal. E depois que você começar a registrar diariamente todas as operações,
especificando cada uma com sua necessidade, fazendo a classificação correta, lançando todos esses registros, você passa a ter um controle mais apurado, você passa a entender melhor o seu negócio, tá? Até coloquei aqui, ó, você pode, por exemplo, lançar tudo que você já conhece hoje, como, por exemplo, uma conta a pagar. Você comprou do fornecedor a prazo, comprou em 5 vezes, lança no seu sistema as 5 parcelas, tá? Que aí você vai ter o controle do contas a pagar. O ideal para a movimentação de maior escala, como eu falei, é a utilização de software. Coloquei uma planilha, mas quanto maior a sua demanda, maior a necessidade de automatizar os processos. Então, via de regra, seria ideal utilizar sistema. Se você tem uma demanda pequena, planilha. Se você tem uma demanda muito pequena, um livro caixa vai resolver seu problema. Novamente, falando de software, mas pensa comigo, gente, ó. Quando você vai para a rua e esquece seu celular, o que você faz, né? Você volta para casa, pega ele. Né? Por quê? Porque é essencial, tá? E a mesma coisa, gente, quando a gente fala de software. Software para gerir uma empresa é essencial, é básico. Você precisa de um. Quanto maior a sua demanda, maior a sua necessidade de automação. Então, só para que fique claro aqui e você entenda de uma vez por todas que você precisa controlar o seu negócio de forma automatizada, que você ganhe tempo. Controlar o negócio não é uma tarefa tão complexa assim, porém é trabalhosa. Então, quanto mais automatizado for esse processo, melhor será. Então, gente, utilizando essas ferramentas gerenciais, vocês vão ganhar tempo e ter informações básicas para tomar a decisão, tá? Imagina um robôzinho trabalhando para você. É basicamente isso que o software faz. Então, gente, quando vocês têm, vamos lá, vocês começaram a fazer o fluxo de caixa, vocês já têm aquele controle mínimo, tá? O que você passa a ter? Ó, você passa a ter uma visão de longo prazo, gente. Você passa a ter informação para tomar de decisão. Você pode ver, por exemplo, onde está um problema. Ah, não, tive um aumento de 10% nessa despesa X nesse mês. Por quê? Você tem como investigar. Você pode atuar para eliminar um problema, você pode atuar para solucionar uma questão, tá? Então, gente, você poderá ter controle também do futuro. Não é um controle, não é uma mágica aqui não, gente, é só uma previsão, tá? Quando você tem registros, você pode provisionar, você pode trabalhar com orçamentos, tá? E o fluxo de caixa projetado nada mais é do que isso. Você ter informações você tem informações do passado, você entende o presente e pode projetar o futuro. Nada mais é do que uma projeção. Você vai poder pensar a longo prazo, tá? Você passa a ter um óculos de realidade virtual. Sua empresa no caso, tem histórico, você analisa aquele histórico, entende o presente e pode ter um futuro melhor, um futuro de cenários prévios, de cenários orçados, né? Tá, gente? E você pode também planejar um projeto de expansão, você pode fazer um projeto de expansão. Muitos negócios, o que acontece? Vou comentar aqui um pouco da nossa experiência. Muitos negócios, eles começam bem, eles vão ali de vento em popa, e de repente o empresário começa a pegar o caixa da empresa e trabalhar como se fosse dele. Então isso mata qualquer negócio. Por isso que o nosso método, ele prevê um reinvestimento. Claro que para você ter um reinvestimento, você precisa de lucro. E para você ter lucro, você precisa de uma boa gestão. Então, o princípio da entidade, até comentei no início da aula, o princípio da entidade, gente, é a separação entre a entidade empresa e a entidade pessoa física. Mais uma vez eu vou comentar isso porque é de extrema importância. Você não pode misturar as coisas, você precisa decidir, eu vou ter uma retirada de prolabore de X reais e vou respeitar, minha empresa vai me pagar, você vai ser um contratado, vamos supor assim. Quando a sua empresa crescer, você pode aumentar a sua retirada.
mas até que ela tenha vamos dizer, essa sobrevida dela, até que ela consiga viver sem depender de novas aplicações, de novas injeções de capital de giro, você não pode mexer aumentar o seu aí, vamos dizer assim, a sua retirada, a sua distribuição. Você tem que respeitar um mínimo, tá? Um mínimo para que a empresa tenha uma sobrevida, uma relação de longevidade, pessoal. Tá? Então, vamos lá. Você está registrando, você está fazendo um fluxo de caixa projetado, beleza? E o que você tem que ter? Você tem que ter a harmonia dos saldos. O que é isso, pessoal? A gente chama de conciliação, tá? É o quê? É exatamente fazer um trabalho de verificação, de auditoria. Você vai conferir os saldos que está lá no seu extrato bancário. O seu extrato bancário ele tem que bater exatamente com sua conta do banco no plano de contas na empresa, tá? Você vai lá no registro financeiro da conta bancária e compara com o extrato do banco. Tá batendo? Ótimo, beleza, vai embora. Isso é conciliar. Você precisa fazer isso diariamente, tá? É algo, vamos lá, botar uma linha do tempo. Você precisa, primeiramente, aprender a classificar, depois você precisa registrar e depois você precisa verificar. Você precisa ver se esses saldos estão batendo, se os seus registros foram feitos corretamente, tá? Coloquei aqui, os seus saldos bancários precisam ser exatamente iguais os registrados na planilha ou no software. E você precisa ter essa rotina de conferência diária. Você precisa ter um hábito de auditar seus saldos. Com isso, pessoal, vocês vão colher resultados. Claro que, pessoal, só um aviso. Esse PDF, ele está no grupo para vocês baixarem, tá? Está lá no nosso grupo. Preciso que vocês acompanhem. Se vocês não têm ainda o PDF, vai estar lá no grupo disponível. Eu preciso que vocês baixem, para vocês deixarem aí na mesa de vocês, vocês aplicarem no negócio de vocês, tá bom? Vamos prosseguir. Então, pessoal, isso que eu passei para vocês até agora, nessa linha do tempo, é algo extremamente necessário. Você precisa ter ali 1 hora por dia para você fazer seus registros, isso dependendo do volume, para fazer seus registros, conciliar os saldos diariamente, tá? Se o seu volume for enorme, você precisa de um departamento financeiro automatizado. Você precisa ter um controle bem mais rigoroso. Porque quanto maior o volume, maior a necessidade de controle, tá ok? Então, vamos lá. O controle financeiro, gente, consiste no quê? No contas a pagar e no contas a receber, tá? O contas a receber, ele representa um dos ativos mais importantes da empresa, pessoal. São valores referentes às vendas a prazo, tanto de mercadorias quanto de serviços. E é essencial que esses valores sejam separados. Que valor, Eduardo? Vamos lá. Você precisa separar o que é originário da sua atividade principal, venda de produtos, a revenda de mercadorias, ou a prestação de serviço, a receita daquela prestação de serviço, de uma receita não operacional, tá? O que seria isso, Eduardo? Vendi um carro. Minha empresa não é uma garagem de carro, então aquela receita é não operacional. Se ela for uma garagem, tudo bem, aí é o estoque da empresa, mas não é o caso. Estou citando um exemplo para vocês entenderem. Uma revenda de carro seria dentro do seu operacional. No caso, se você não tem esse imobilizado, você quer vender algo que não seja relacionado à sua atividade, ela precisa ser separada. Você tem um controle à parte. Por quê? Para você entender se a sua empresa, se o operacional da sua empresa tem condição de ser mantido pelas suas receitas operacionais. Porque se não está possibilitando viver sua empresa, vamos lá, se sua empresa não tem possibilidade de se manter dentro de uma receita operacional, você precisa agir imediatamente, tá? Precisa agir imediatamente. Então, é necessário você fazer essa segregação entre o que é operacional e o que é não operacional.
vamos colocar aqui, eu chamei de outros créditos. Então, você classifica essas receitas não operacionais como outros créditos, ou a receber dessas receitas, tá? Então, até citei aqui, ó, que você separando as contas torna-se mais simples de saber se o caixa originado pela atividade operacional está sendo suficiente para a manutenção da empresa. E você pode agir dentro dessas possibilidades, tá? E também, colocando aqui um ponto muito importante, pessoal, ó, até coloquei aqui chamando a atenção para que realmente seja algo que vocês apliquem nos seus negócios imediatamente. É uma dica de ouro. Vamos lá, que dica é essa, Eduardo? O que a gente observa geralmente nas nossas consultorias, no nosso trabalho, né? Tem empresas, empresários, que concedem prazos maiores para os seus clientes do que os prazos que eles concedem para os seus fornecedores. Como assim? Eu compro em 3 vezes a minha mercadoria para revenda e eu ofereço para o meu cliente um prazo de 6 meses para pagar. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou descapitalizando a empresa. Eu estou financiando o meu cliente. Isso é alarmante. É alarmante em que ponto? Vamos lá. Você precisa de capital próprio para financiar o seu cliente. Então, o que eu indico? Que você utilize a operação, né? Caso, se você tem 30 dias com o seu fornecedor, você só pode fornecer 30 dias para o seu cliente, tá? Você tem 60 dias com o seu fornecedor, você só pode ofertar 60 dias para o seu cliente, porque senão você vai ter problema de fluxo de caixa, tá? Você vai financiar a operação do seu cliente e você vai ficar sem dinheiro para pagar. Então, assim, o que acontece? Comprei com 30 dias e vendi com 60. Com 30 dias eu tenho que pagar meu fornecedor. E agora? Como é que eu pago meu fornecedor se eu não recebi do meu cliente? Então, isso é alarmante. Cuidado, pessoal. Então, é uma dica de ouro para vocês aplicarem amanhã mesmo no seu negócio, tá? Então, vamos lá. Um controle financeiro adequado, ele deve registrar as provisões de contas a pagar, das contas a pagar. O que são essas provisões? São valores que vocês conhecem, gente. Ó. O que você conhece hoje? Vamos lá, Eduardo, eu recebi agora, dia 11, a minha conta de energia para pagar dia 20. Dia 20 é o vencimento. Dia 20 é o vencimento, você já sabe hoje que você tem esse valor a pagar, o que você vai fazer? Registrar no sistema para controlar o contas a pagar, tá? É isso, gente. Nada mais é do que isso. Provisional contas a pagar. É você lançar no momento em que você tem conhecimento, tá? Você lança e fica lá no seu sistema registrado para você pagar quando for o vencimento. Coloquei aqui, ó, você deve considerar os prazos previstos em negociação com seus fornecedores. Você comprou em 30, 60, 90, tem que lançar isso no sistema para ficar lá no contas a pagar, tá? Por que, gente? Por que isso? Se você não registrar, você vai esquecer. E se você esquecer, você vai pagar juros. E esses juros oneram sua despesa operacional. Ou seja, oneram o custo do seu produto, tá? Você fica menos competitivo no mercado. Quanto maior o seu custo operacional, maior o seu problema, vamos dizer assim, né? Porque maior será o seu custo. Logo, seu preço de venda também será influenciado. Tá? Ninguém quer ver o seu dinheiro saindo pelo ralo, né, pessoal? Coloquei aqui o que é provisões, vocês podem ler posteriormente. Então, vamos lá. Formação do preço de venda, tá? O que é isso, pessoal? Existem várias técnicas nessa parte, tá? Existem várias técnicas. Eu vou comentar aqui o que a gente acredita, tá? A formação do preço é uma das atividades mais importantes dentro da organização. Por quê, gente? O preço é algo sensível, que mexe com a sua demanda, né? Via de regra, quanto menor o preço, maior a sua demanda. Só que, veja bem, você não pode trabalhar no prejuízo, porque senão você vai quebrar seu empresa. Você vai pagar para trabalhar. E não é isso que a gente quer aqui, tá? A gente quer passar para vocês dicas de como você gerar valor, tá? Então, vamos lá. Quais são os fatores que vocês devem considerar
na formação do preço? Como eu falei, existem várias técnicas, mas eu vou citar a que eu acredito que vai agregar valor para você e a que a gente vem praticando no nosso negócio e vem dando certo, beleza? É o que eu oriento nas minhas consultorias, basicamente o que a gente vive, tá? Então, primeiramente, você considere todos os seus custos. Custos na operação, tá? Custo de compra, despesas acessórias, fretes, impostos, seu próprio custo operacional e, tá, considere a sua margem de lucro. Todos os custos, você chega ali no mínimo, tá? Aí você considera a sua margem de lucro. Onde você encontra aí, dessa forma, você encontra o preço, tá? Custos totais, mais a margem de lucro é o preço, tá? O que é esse preço? É seco, tá? É essa forma seca. Agora, eu peço a atenção de vocês, pessoal. O que é isso, tá? Chegamos ao que há de mais relevante nesse tópico. Agora eu quero que vocês lembrem de uma coisa. A maioria das empresas que tem a participação de mercado, que detém a maior participação de mercado, elas não trabalham com preço. Que é o quê? O que é o preço, gente? Repetindo. Preço é o quê? Os seus custos operacionais mais a sua margem de lucro. Esse é o preço, tá? Esse é o preço. Beleza. A maioria das empresas que detêm maior participação de mercado não trabalham com preço. Como que elas trabalham? Vamos descobrir. Vamos lá. É claro que existem muitos players no mercado que trabalham com preço, sim, que trabalham ali reduzindo seu preço. Às vezes tem estratégias até que trabalham no prejuízo para prejudicar concorrentes, etc. Tem várias estratégias de formação de preço. Mas, repetindo, vou trabalhar aqui a que a gente acredita que tem valor, tá? Então, gente, nosso foco está no valor, está em gerar valor, em benefícios extras que vocês podem oferecer para os seus clientes, de forma que o preço será apenas um detalhe. Então, assim, o que vocês precisam fazer para gerar valor, para engajar, para que o seu valor seja superior ao preço, né? O preço está aqui e o seu valor aqui. Então, essa margem são benefícios extras. E como gerar esse valor, tá? Tem várias formas, vamos lá, gente. Tem várias formas de gerar valor. A questão aqui é você se diferenciar da sua concorrência. Eu costumo dizer que você precisa estar relacionado o máximo possível com a sociedade. Parece clichê, né? Mas não é. É justamente isso. Você precisa se conectar como uma rede de contatos, né? Aquela questão que a gente chama de networking e tudo. Isso é extremamente importante. Mas hoje, nos negócios, a sua empresa precisa ser essa rede de networking. Ela precisa promover valor, precisa promover resultados acima da média para o seu cliente. Quando você gera resultado acima do que você prometeu para o seu cliente, você gera valor. E esse valor, ele é convertido em lucro. Né? É assim que a gente gera valor, tá? Então, gente, se você prometeu A, tá? Você promete A. E se você entregar somente o A, você não se diferencia da sua concorrência. Você precisa entregar A mais B. Você precisa entregar mais. É assim que você gera valor. É assim que você vai gerar resultado. É assim que nós fazemos aqui e que nós orientamos, tá? Você precisa encontrar a sua forma de gerar valor. Cada negócio, ele possui uma forma ali intrínseca dentro dele, que tem uma chave que você pode virar e iniciar um novo processo, um novo sistema de geração de valor com os seus clientes, com os seus negócios, né? Com as suas parcerias, tá? Aí eu citei aqui um exemplo, gente. A Coca-Cola, ela sempre foi mais cara do que a Pepsi, né? E nem por isso ela baixou o valor, né? Ela baixou o preço, né? Como dizem. E dentre tantos outros exemplos que a gente pode citar, você precisa gerar valor para que o seu produto ou serviço seja indicado por outras pessoas. Então, gente, o valor é a chave, tá? Então, vamos lá. Eu falei sobre valor
falei que você precisa entregar de forma extraordinária, ou seja, você deve, o cliente tem que te contratar, né? Vamos lá, o cliente te contratou, tu prometeu A, mas tu vai entregar A mais B, tá? Beleza? Vocês entenderam até aí, né? Então, o valor é a chave. E como aumentar as suas vendas? Como aumentar as suas vendas? Vamos lá. A gente está chegando ao fim do nosso e-book, né? E também a gente vai citar mais coisas para vocês, mas muitos perguntaram como aumentar as vendas, tá, gente? Muitos perguntaram como aumentar as vendas. E, pessoal, as vendas baixaram, sim, nos últimos anos, porque o consumo caiu, né? A gente não pode dizer, teve uma crise e tudo. Não, o consumo caiu, tá? Então, é por isso que as vendas baixaram. Mas, enquanto você chora, outras pessoas vendem os lenços. Então, você precisa agir. Você precisa atuar nesse mercado. Como? Gerando valor. Tá. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer, pessoal? Vou dar um exemplo aqui. Aquela estratégia que os grandes empresários utilizam, que eu citei anteriormente, que é a diferenciação ao cliente, é gerando valor e diferenciação. Gente, vamos lá. Existem várias formas de você gerar esse valor e gerar a diferenciação. Eu vou citar aqui uma forma um pouco simples, que é utilizando a tecnologia, os vários aplicativos disponíveis. No caso, eu vou citar também como você pode, principalmente, fazer algo diferenciado e simples, que é como, gente? Um programa de pontos, um programa de fidelização de clientes. Eu citei um exemplo aqui no nosso e-book, que é uma forma muito inteligente, que eu vou pedir a atenção de vocês mais uma vez. As empresas... boa pergunta. Vamos lá. Quais são... Vou ler para vocês a pergunta, pessoal. Quais os parâmetros devem ser levados em conta para a formação do preço eficiente? Eu citei anteriormente, primeiro, você deve considerar todos os custos operacionais da sua empresa. Você deve, primeiro, descobrir os seus custos. Primeiro, você tem que registrar as informações, conseguir gerar um relatório que te traga seus custos operacionais, entender como são esses custos, estipular uma margem de lucro, aí você tem o preço, tá? Preço. E agora a gente vai gerar valor. Para quê? Essa geração de valor, esses benefícios extras, é o que vai te diferenciar no mercado. É o que vai fazer teus clientes te indicarem para outras pessoas e assim por diante. Vamos lá. Só para a gente concluir com um exemplo simples. Um comércio de material de construção, ele deverá ter em sua base de dados um cadastro de profissionais de confiança para indicar para os seus clientes. Estes, por sua vez, ao serem indicados, terão prioridade em consumir também, né? E retribuir esse favor que a empresa fez com ele, indicando ele para os seus clientes. Então, assim, você precisa ser essa rede, tá? Você precisa ter algo que te ligue ao cliente e algo que surpreenda o cliente. No caso, se você tiver uma indicação de qualidade, no caso do material de construção, seria um bom engenheiro, um bom mestre de obras, um bom pintor, etc. Então, como que você vai conseguir essa rede de contatos? Pessoal, usem a criatividade. Tem empresas que fazem festas, promovem eventos, que promovem programas de fidelização, tá? Então, assim, tem diversos modos de você gerar valor. Eu estou citando alguns. Até tem mais exemplos aí no nosso e-book. Mas cada negócio tem a sua característica e cada pessoa precisa desvendar o que vai gerar valor para o cliente, tá? Eu citei outro exemplo aqui, uma empresa de promoção de eventos, ela tem que estar necessariamente conectada com os melhores cerimonialistas da sociedade. Então, ela precisa buscar essas pessoas, conceder benefícios para fidelizar essas pessoas, né? No caso, os cerimonialistas. E esses cerimonialistas, por sua vez, vão indicar clientes, vão
encher o seu local com várias festas e eventos. Sendo assim, você participa de uma rede colaborativa, tá? É assim que você agrega valor para o seu cliente, tá? Então, programas de fidelização são excelentes. Você precisa gerar benefício. Essa é a palavra mágica, pessoal. Portanto, o grande ponto que você precisa trabalhar é ser alguém interessante no mercado. Sua empresa deve ser importante no seu meio. O seu produto precisa gerar valor para os seus clientes e para a sociedade como um todo. Tá, pessoal? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouco mais. Siga nossas redes sociais, tá? Máximos Contabilidade. Agora eu vou tirar aqui um pouquinho na tela. Vamos continuar. Vou deixar aqui com vocês nossas redes sociais. E, pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou abrir agora para a gente responder algumas perguntas, algumas dúvidas, tá? E também, pessoal, vocês também podem perguntar posteriormente no grupo, beleza? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Tá. Eu posso continuar, pessoal? Então, pessoal, você que assistiu essa aula comigo e está aqui até agora, primeiramente gostaria de agradecer pela confiança de estar aqui até agora, né? A gente sabe que você já é um campeão por estar aqui, dedicando o seu tempo para aprender um pouco mais, e você com certeza percebeu que tudo que eu lhe passei hoje é extremamente útil, mas é só o início, né? Então, você viu que a partir de agora a gente precisa continuar esse trabalho, essa evolução. Então, eu queria que você entendesse que esse é o início e é básico. Legal, legal. Vou responder aqui sua pergunta. A Neuma. Neuma, então, distribuição de lucros. É uma possibilidade que você tem quando sua empresa gera lucros. No nosso método, Neuma, a gente tem uma visão interessante sobre isso. A gente tem percentuais específicos de distribuição, mas que você reinvista na sua empresa o lucro obtido. Só que, claro, isso é a critério do gestor, né? Você pode ficar à vontade para distribuir os lucros da sua empresa, inclusive esses lucros são isentos, né? Porque, via de regra, você já pagou os impostos e para a pessoa, no caso, para o investidor, esses lucros são isentos de impostos. Então, é bem legal utilizar a empresa para distribuir lucros, né? Você queria que eu tirasse sua dúvida com relação a algum ponto específico ou o que eu falei já te esclareceu esse ponto? Então, vamos lá. Continuando. Então, você viu o que tem que fazer a partir de agora, né? Você precisa iniciar o controle financeiro da sua empresa, implantar um departamento financeiro, mas eu acredito que você não tem a menor ideia de como implantar isso no seu negócio, né? Eu passei aqui alguns insights para vocês, e acredito que vai ajudar, mas não é o suficiente. Então, a gente criou um treinamento chamado de método maximizado de gestão. Eu espero que a gente vai fazer isso especialmente para vocês, tá? Esse método maximizado de gestão, ele consiste em te passar todo o know-how que nós pegamos nesse processo de experiência que a gente teve durante esses 13 anos, tá? Fazendo consultorias, aprendendo na prática mesmo, tá? Então, nesse curso, treinamento, que a gente chama de método maximizado de gestão, você vai ter 8 módulos. Esses 8 módulos seriam a mentalidade do gestor 4.0,
que é o que, gente? O que significa? Não adianta eu te passar todas as ferramentas e informações e você não ter uma mentalidade capaz de absorver e aplicar tudo que estamos propondo. Então, sendo assim, o primeiro passo é tornar a sua mentalidade receptiva e capaz de aplicar os ensinamentos que lhe passarmos. Então, para isso, esse módulo 0, que a gente chama de mentalidade do gestor 4.0, é tão necessário. Bem como o módulo 1 do nosso curso se chama gestão estratégica. Seu negócio, concorda comigo, é para durar para sempre, né? Tá. Se você não concorda com isso, me fala, por favor. Mas o que a gente compreende é que o negócio deve ser perene, ele deve ter continuidade. A lógica é que as empresas nascem para não ter tempo de duração, né? Para ter um tempo de duração indeterminado. Perdão. Para isso, é necessário ter uma visão estratégica e entender os rumos que sua empresa deve percorrer. Então, esse módulo 1 vai te ensinar a ter essa gestão estratégica, tá? Outra coisa, pessoal, você não pode ir sozinho, você precisa de pessoas. Então, sozinho você pode ir rápido, mas não vai tão longe. Para ir longe e reter talentos, você precisa gerir sua equipe com maestria. Então, para isso, a gente vai ter um módulo de gestão de pessoas. Esse módulo te ensina a não somente delargar, e sim delegar processos e tarefas, dando independência às pessoas, empoderando as pessoas, tendo uma visão moderna de gestão, tá? No módulo de economia financeira corporativa, a gente vai te ensinar sobre TNA, VPL, ROI, você vai entender como calcular a taxa mínima de atratividade do seu negócio, vai entender o que precisa saber para calcular um VPL, que é o valor presente líquido do investimento, por exemplo, e você precisa também, pessoal, saber sobre o retorno sobre o seu investimento. Então, para isso, é tão necessária essas informações, para que você tenha um controle mais efetivo do seu negócio. Outra coisa, você precisa prever cenários futuros do seu negócio, para saber agir conforme os cenários previamente orçados. Então, para isso, a gente colocou um módulo chamado de orçamento e controle, onde você vai ter todas essas informações voltadas para orçamento empresarial, fluxo de caixa projetado, etc. Tá? O módulo de gestão contábil financeira, você vai aprender a analisar os principais relatórios contábeis e financeiros, e você vai se surpreender com a segurança que essas informações lhe trarão. Você vai entender o que é um balanço patrimonial de verdade, fazer análises verticais e horizontais, vai entender bastante coisa que vai te ajudar a gerir sua empresa, a ter seu negócio na mão, tá? O módulo 6, pessoal, que é gestão de tributos, você precisa entender mais sobre o que é um regime tributário, qual regime tributário melhor se encaixa para a sua empresa. Para você ser um gestor de fato, você precisa diminuir sua carga tributária de forma legal. Você precisa praticar, pessoal, elisão fiscal e não evasão fiscal. Evasão fiscal é crime, então, muito cuidado. Eu vou te ensinar a como fazer um planejamento tributário eficaz, a como diminuir sua carga tributária. Então, isso tudo de forma legal, eu vou te ensinar na prática, tá? Inclusive, vai ter ferramentas disponíveis nesse módulo para que você calcule você mesmo. É muito interessante, pessoal. Não deixem de conferir. O módulo de gestão de capital de giro é super necessário. Gente, você precisa sair da situação de risco, tá? É isso que te coloca em risco de morte. É justamente não entender o quanto sua empresa precisa para girar. Para a manutenção do seu negócio, você precisa de capital de giro. E seria tão legal se você tivesse todos esses cálculos na mão, que você pudesse prever o quanto você vai precisar em cada mês de operação. Imagina isso, pessoal, para você não sofrer o tão chamado efeito tesoura. Para quem não conhece, depois a gente pode dar mais
informações. E tem um módulo que a gente considera um dos mais importantes para qualquer negócio e além, tá? Que é o módulo de controladoria. O módulo de controladoria, você precisa, pessoal, entender que sua empresa tem que ser um sistema integrado vivo, né? Um organismo que interage entre todos os departamentos. Desde a concepção das atividades operacionais até a direção estratégica, a gestão de pessoas, de recursos, todos têm que estar ligados, tá? E todos têm que estar ligados a um objetivo principal da organização. Por exemplo, vamos lá, você pretende abrir 5 unidades do seu negócio nos próximos 5 anos, tá? Então, você vai orçar quanto você precisa de uma reserva de investimento, um fundo de reserva, para você, de fato, conseguir abrir essas unidades, tá, gente? É isso que a controladoria vai te proporcionar, é esse resultado.